Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Aqui Jesus está enviando os 12 apóstolos para pregar o evangelho. E aqui fala a doutrina que ele dá para eles. Aqui, Mateus capítulo 10, a epígrafe do texto fala a missão dos 12 apóstolos. A missão dos apóstolos, ensinar a doutrina para nós. E olha a doutrina que Cristo deu para a igreja. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Portanto, o evangelho é para você pregar de graça. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparga, e nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, o salário que Jesus fala, você vai dar para a pessoa, se a pessoa pregar o evangelho em sua casa, é um prato de janta, um prato de almoço, e é isso. Toda pessoa que prega o evangelho cobrando, ele é falso pregador, é o diabo, entendeu? E agora eu vou ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz aqui, ó. A epígrafe do texto fala os dons de língua. Está escrito assim, ó. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então a doutrina de falar em língua é só se houver intérprete. Entendeu? Qualquer pessoa que fala em língua na igreja sem haver intérprete é falso cristão, é falso profeta, é o diabo, irmão. Entendeu? Então toda igreja, todo pastor, todo cantor, todo pregador que cobra para pregar o evangelho, ele é falso, porque ele está cobrando, está contra a doutrina. E todo aquele que fala em língua na congregação sem haver intérprete, ele é falso, porque está contra a doutrina. Entendeu? Isso quer dizer que é o diabo que está falando, não é Deus, é o espírito do engano, da mentira. O Espírito de Deus vai falar dentro do que está escrito na palavra. Então, todas essas igrejas que falam em língua sem intérprete é falso, é o diabo. Todas essas igrejas que cobram para pregar o evangelho é falso e é o diabo. E eu vou ler com os irmãos aqui agora, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha aqui, ó, olha o que o apóstolo Paulo dá como doutrina aqui, ó. Lembrando, o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. Quem está dando a doutrina aqui é o Espírito Santo. Olha o que ele diz, ó. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Então toda pessoa que cobra para pregar o evangelho, ele tá pregando outro evangelho, porque Jesus falou que é pregar de graça. Toda pessoa que fala em língua sem haver intérprete na congregação, ele está pregando outro evangelho, então ele é maldito perante Deus. Então é o diabo que está operando, irmão, não é Deus. Todas essas igrejas que falam em língua sem intérprete é Satanás. Todas essas igrejas que cobram para pregar o evangelho é Satanás, que essas coisas é para dar de graça. De graça recebeste, de graça dai. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando você vai na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ou seja, essas igrejas, esse povo, não obedece à doutrina de pregar o evangelho de graça. Não obedece à doutrina de falar em língua só se houver intérprete. Então quer dizer que Deus não está lá. O que está operando lá é o espírito do anticristo, é o diabo, irmão. Vigiai e orai, o diabo desceu até vós e tem grande ira.